Pois é, amigos. Posição de risco é a que o Fortaleza se encontra nesse momento no Campeonato Brasileiro. E assim, a gente começa a questionar, a gente começa a pensar se o jogo de hoje pode ser determinante porque ele vai brigar até o final do campeonato. Você pode até pensar que seja um exagero, seja um pensamento um pouco pessimista, mas eu acho que o sinal de alerta tem que estar ligado para o jogo de hoje. E eu tenho números, dados e a rodada atual para provar esse ponto. Sim, o Fortaleza tem que levar o jogo de hoje como se fosse uma decisão. A gente já sabe disso, mas é necessário entender que a fase pede essa atenção. Mas assim, amigos, antes de eu colocar aqui na tela o fator determinante para essa opinião, eu queria só recomendar a vocês uma coisa. Vocês já conhecem. É a 1xBet. A 1xBet que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Cara, eu tava assistindo a La Liga, tava lá o XBet. Tava assistindo Premier League, tava lá um XBet. Tava assistindo o Campeonato Italiano e lá estava a 1xBet. Enfim, você já conhece essa parceria de sucesso aqui com Glória e Tradição e é muito fácil. É muito fácil você criar uma conta no XBet. Ou você só entra no site deles, ou você só pega seu celular, aponta bem aqui nesse QR Code que você é redirecionado diretamente para o site de lá. Aí você cria sua conta, utiliza esse código promocional que está aqui no cantinho da tela, Glória e Tradicão, e assim você pode se aventurar nesse mundo com algumas regalias. Entre elas, a melhor, de duplicar o seu valor apostado no limite de até R$ 1.200. Meu amigo, garapa. Não tem outra palavra. É uma garapa. Então, com a 1xBet, você pode atingir esses objetivos e ainda fazer uma fezinha. Quem sabe, torcer para o Fortaleza vencer o Juventude e, ao mesmo tempo, ainda tirar uma graninha. Fora que as odds dos jogos dessa rodada estão muito boas, tá? Depois dá uma olhada lá no XBet, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, faça um XBet, faça com o GT, utilizando o código promocional e, sempre com muita responsabilidade, tenha sucesso nessa aventura. Amigos, agora eu vou colocar aqui a vinheta para a gente poder dar início a esse vídeo e pensar um pouquinho nessa rodada. E assim, tá? Já não vou nem perder tempo. Com os jogos de sábado, meus queridos, o Avaí ele venceu o Atlético Mineiro e isso realmente é complicado para a gente que está tentando sair dessa parte de baixo da tabela. E o Botafogo venceu o Curitiba. Ou seja, equipes que estão ali flutuando, olha, o Botafogo inclusive saltou para a primeira página do campeonato, mas esses times que estão flutuando nessa zona do Fortaleza, eles estão pontuando. Eles estão tentando sair da zona de rebaixamento. Já são 2 pontos que nos separam do 17º colocado. E a gente vê que a urgência de pontuação é grande. E tem um detalhe, tá? O Fortaleza, se você prestar atenção, ele tem 30 pontos após a 26ª rodada. Tem um histórico que a diz respeito de clubes que tinham esse mesmo número de pontuação a essa altura do campeonato, que a priori é um pouco preocupante. Porém, num histórico recente, dá para a gente ter uma noção de que a situação talvez não esteja tão difícil. Mas o que me assusta é o contexto da qual o Fortaleza está se encontrando. Por que, que uma vitória é muito importante no jogo de hoje? Eu vou mostrar para vocês. Decorem, tá? O Fortaleza está com 30 pontos, o único time que estava com 30 pontos, inclusive, antes do início da 27ª rodada. Eu vou mostrar para vocês um detalhe. Os times que pontuaram no passado, com 30 pontos, até a 26ª rodada, eles têm uma curiosidade. Eu vou mostrar aqui para vocês uma primeira imagem que a gente pode ter uma noção de como isso pode ser uma notícia favorável ao Fortaleza, talvez. Enfim, vamos descobrir juntos aqui. Times com 30 pontos após a 26ª rodada, ou seja, antes de iniciar a 27ª, que é a que Fortaleza joga hoje contra o Juventude. Nós temos o jogo contra a Ponte Preta. Nós temos o exemplo da Ponte Preta de 2006, que tinha 30 pontos. Lembrando, tá? Eu listei aí somente equipes com 30 pontos fechados, tá? Na 26ª rodada. A Ponte Preta tinha 30 pontos na 26ª rodada. Entrou na 27ª sim e não conseguiu se recuperar até o final do campeonato. Foi rebaixado. O Náutico de 2007, ele tinha 30 pontos, tá? E se não me falha a memória, ele estava até flutuando ali na zona de rebaixamento. Ele escapou
escapou com 49 pontos e ficou em 15º colocado. Coincidência ou não, a posição que o Fortaleza ocupa hoje. O Coritiba, ele foi rebaixado em 2009, inclusive rebaixado em 17º, naquele jogo maluco contra o Fluminense, e também tinha 30 pontos após a 26ª rodada. O Bahia e o Ceará, eles ambos tinham 30 pontos naquela altura do campeonato. Só que eles tiveram destinos diferentes. Inclusive, na última rodada, se enfrentando, tá? O Bahia, ele escapou em 14º com 46 pontos. E o Ceará foi rebaixado ao final daquele campeonato. Em 2013, o São Paulo, ele tinha 30 pontos também após a 26ª rodada. E o São Paulo acabou escapando em nono colocado com 50 pontos. O Bahia, no ano seguinte, também tinha 30 pontos e estava fora da zona. E ele foi rebaixado ao final daquela edição. Detalhe, eu quis separar em duas imagens porque eu acho que esse 2014 do Bahia é um recorte interessante. Vocês estão vendo que nós tivemos 4 exemplos de equipes que acabaram sendo rebaixadas e somente em 3 cenários as equipes escaparam quando tinham 30 pontos aí. Aí você fala, pô, se a gente for fazer uma média, é um pouco preocupante, né? Concordo. Porém, meus amigos, a partir de 2015, nós temos exemplos de equipes que também tinham 30 pontos nessa altura do campeonato. E é interessante ver o destino que cada um levou. Eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem observarem e ter uma noção de como essa situação mudou. Esse é o cenário. Em 2015, tanto o Cruzeiro como o Coritiba tinham 30 pontos após a 26ª rodada. Os dois escaparam. O Cruzeiro, inclusive, bateu o recorde do São Paulo e foi a equipe que tinha 30 pontos após a 26ª rodada e terminou mais bem colocada, terminou em oitavo com 55 pontos. Hoje seria uma posição de pré-libertadores, né? O Curitiba, ele escapou em 15º, com 44 pontos. Também, uma coincidência aconteceu. Em 2016, o Cruzeiro e o Curitiba novamente tinham esse cenário. Eram duas equipes que também estavam com 30 pontos após a 26ª rodada. O que aconteceu? O Cruzeiro escapou, terminando em 12º com 51, e o Curitiba escapou em 15º com 46 pontos. Em 2017, ocorreu o único exemplo nesse recorte mais recente de rebaixamento, que o Sport ele escapa em 15º com 45 e o Avaí ele é rebaixado ao final daquela Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2019, o Botafogo estava em 15º, conseguiu manter-se nessa posição e acabou escapando com 43 pontos. E a coincidência, em 2020, o Fortaleza também tinha 30 pontos após a 26ª rodada. Sim, amigos, o Fortaleza, aquele do Chamusca, do Henderson e tudo mais, após a 26ª, ele só tinha 30 pontos e acabou escapando. É claro, a gente só fez mais 11 pontos até aquele final do campeonato, né? Então, se a gente for fazer uma conta, foi o quê? 3 vitórias e um empate. Mas não foi 3 vitórias, teve muitos empates naquela época. Então a gente vê que foi muito complicado para o Fortaleza acabar escapando naquela situação. E ele com 41 pontos em 16º, inclusive nesse recorte das equipes que acabaram escapando, o Fortaleza foi o pior colocado, tá? Foi o único que escapou em 16º. Fica aí a curiosidade. E com 41 pontos. Então, meus amigos, quando a gente compara com essa situação atual, o Fortaleza ele também tem 30 pontos. Mas a gente tenta observar o desempenho dele. A tendência é ocorrer o que ocorreu na maioria dessas situações aí, que a gente está vendo nessa segunda imagem. Só que tem um problema. Para acontecer isso, temos que vencer hoje. É importantíssimo o Fortaleza vencer o Juventude. Principalmente porque o ritmo de pontuação dele iria piorar. Seria a terceira derrota consecutiva. Não podemos mais nos dar ao luxo disso. Então, hoje, lá no Alfredo Jaconi, a gente espera que o Fortaleza possa sair vencedor e, quem sabe, sair finalmente dessa situação. Mas, meus amigos, daqui a pouquinho, lá mais tarde aqui no GT, a gente tem esquenta, a gente tem live pós-jogo, temos toda uma cobertura completa sobre Juventude e Fortaleza, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que a gente consiga sair dessa zona de 30 pontos o quanto antes, né? Enfim, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e fique à vontade para interagir no chat, ok? E como de costume, como eu sempre digo, até mais.